Olá, meus amados. Hoje estarei compartilhando o 6º capítulo desta série, Lealdade. Então vamos à mensagem de hoje. Os motivos da importância da lealdade final. E a base da mensagem de hoje está escrito no livro de Gênesis, capítulo 9, versículo 22. E viu Cã, o pai de Canaã, a nudez do seu pai e fê-lo saber a ambos seus irmãos. Fora. A lealdade do justo é também uma virtude que se desenvolve conscientemente, que implica em cumprir compromissos, ainda que sejam perante circunstâncias constantemente em mudança ou contrária. Porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. Provérbios, capítulo 24, versículo 16. As Escrituras falam que os justos, mesmo os mais piedosos, cometem erros e caem, no entanto se levantam. Mas os ímpios desleais tropeçam continuamente até serem destruídos pelo mal. E viu Cã, o pai de Canaã, a nudez do seu pai, e fê-los saber a ambos seus irmãos fora. No momento da fraqueza de Noé, Cã manifesta a sua deslealdade. A deslealdade dele revelou a sua falta de caráter, pois no momento em que o seu líder mais precisava de sua compaixão, perdão e amparo para se levantar, Cã agiu de forma desleal, infamando o próprio pai sem compaixão. Os desleais sempre demonstrarão a sua deslealdade diante de circunstâncias contrárias. Já o crente leal sempre manifestará diante das situações difíceis a sua boa lealdade. 8º, a lealdade sempre manifesta compaixão, fidelidade, proteção e honra. Então tomaram Sem e Jafé uma capa, puseram-na sobre ambos os seus ombros e, indo virados para trás, cobriram a nudez do seu pai. E os seus rostos eram virados, de maneira que não viram a nudez do seu pai. Gênesis, capítulo 9, versículo 23. A lealdade trata-se de um compromisso de fidelidade, ainda que sejam perante circunstâncias contrárias. Portanto, o crente leal, mesmo perante situações difíceis, sempre manifestará sua compaixão, fidelidade, proteção e honra para com a mais alta autoridade. Então tomaram Sem e Jafé uma capa, puseram-na sobre ambos os seus ombros e, indo virados para trás, cobriram a nudez do seu pai, e os seus rostos eram virados de maneira que não viram a nudez do seu pai. A lealdade de Sem e Jafé foi manifesta na compaixão, fidelidade, honra e proteção à mais alta autoridade. Eles foram compassivos e revelaram um caráter de muito respeito. Não difamaram a autoridade do pai, pelo contrário, cobriram a sua nudez. Porém, a exemplo de Cã, muitos em nossos dias, diante das circunstâncias contrárias dos seus líderes, são os primeiros a lançarem as primeiras pedras. Jesus disse-lhes: aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. João, capítulo 8, versículo 7. Um dos testes que revelam a deslealdade aberta na vida de uma pessoa é quando acontece um erro ou uma fraqueza na vida de seu líder. Portanto, se você não tem uma atitude de compaixão ao seu líder nos dias das adversidades, não cobre ele com fidelidade, proteção, honra, oração, jejum, amparo, e se não defende a sua autoridade ou fica neutro diante dos infortúnios, certamente você está descendo aos estágios da deslealdade. E despertou Noé do seu vinho, e soube o que seu filho menor lhe fizera. E disse: maldito seja Canaã, servo dos servos, seja aos seus irmãos. Gênesis, capítulo 9, versículo 24. A exemplo de Cã, a deslealdade causará cedo ou mais tarde problemas financeiros, profissionais, miséria e juízo na vida do desleal. Então, não podemos compactuar com aqueles que são desleais.
Portanto, não tenha comunhão com eles. Sai de perto deles, porque são rebeldes e Deus não tem filhos rebeldes. A autoridade deve ser leal ao Senhor e corresponder principalmente aos princípios da fidelidade, justiça e santidade para não dar lugar ao diabo. Entretanto, mesmo perante situações contrárias, devemos permanecer leais, obedecendo à mais alta autoridade. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, porque a rebelião é como pecado de feitiçaria e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti. 1 Samuel capítulo 15, versículo 22 e 23. Os crentes leais não desobedecem de forma contínua os princípios da palavra de Deus por desejos escusos. Eles estão sempre dispostos a levantar a bandeira da lealdade, mesmo quando não foram correspondidos na expectativa. A lealdade manifesta honra no relacionamento. Portanto, os leais são testados perante as falhas de seus líderes. Contudo, eles não mudam de conceito nem alteram seus comportamentos. Os leais certamente serão abençoados financeiramente e profissionalmente. E disse: Bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Gênesis capítulo 9, versículo 27. Quando somos leais, a nossa fidelidade é firme e o princípio da honra se torna visível perante todos. Não honramos quando concordamos, mas quando o princípio fala mais alto do que o nosso coração. E isso significa lealdade. A lealdade é um princípio tão vivo que mesmo o leal morrendo por amor a Cristo Jesus, no porvir será ressuscitado. Entretanto, é possível alguém ser fiel ao líder e infiel a si mesmo, mas não tem como alguém ser leal consigo mesmo e desleal para com os outros. A lealdade é um princípio tão nobre que aqueles que praticam essa verdade serão grandemente abençoados por Deus e jamais serão assolados pela crise. Alargue Deus a Jafé e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Gênesis capítulo 9, versículo 27. A lealdade de Jafé e Sem resultou numa vida grandemente abençoada. Portanto, a lealdade é tão estabelecida na verdade que no momento que surge uma visitação suspeita que queira plantar uma semente maliciosa em nossa mente, a lealdade será capaz de vencer todos os pensamentos contrários, obedecendo aos princípios da fidelidade, proteção e honra. Por fim, a lealdade, a fidelidade e a honra são princípios tão excepcionais que aqueles que praticam terão paz consigo mesmo, com os outros que convivem e nunca serão uma ameaça para a sua família, sociedade, igreja e etc. Então, queridos, vamos orar ao Senhor nosso Deus. Graças te damos, ó Pai, pela tua palavra. Ó Espírito Santo, livra-nos de um coração desleal. Fortalece o teu povo, liberta os cativos, os oprimidos, levanta e restaura os abatidos, cura toda sorte de doenças e enfermidade, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bem, queridos, agradecemos a todos que participaram desta live. Que Deus em Cristo Jesus abençoe você e a sua família. Então, até a próxima, se assim o Senhor nosso Deus nos permitir.